Shalom, povo de Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um assunto que eu penso ser, pelo menos significativo, porque ele deve elucidar alguns irmãos. Na minha caminhada no Evangelho, eu sou um pequenino do Senhor, não sou nada de coisa alguma, eu só sou um discípulo de Yahshua. Eu tenho visto durante esses anos todos muitas coisas boas, muitas coisas ruins, algumas coisas muito ruins. E a gente vai analisando e avaliando, não é? E a gente acaba entendendo o que é, de fato, o abandono do primeiro amor. Quando os santos ficam tão decepcionados com tantas coisas, não é? E então eu quero falar sobre decepção. Mas não a decepção no que diz respeito ao que alguém fez, alguém deixou de fazer, não. A decepção da própria alma, a decepção do próprio coração, da nossa própria existência. No livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz aqui o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, isto é, agradar a Deus, porque é necessário, olha que interessante, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, então o primeiro aspecto é aproximar-se de Deus. Então, é necessário que essa pessoa que começa a se aproximar de Deus, primeiro, creia que Ele exista. Segundo, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Isto é, que existe uma recompensa em adorá-lo, existe uma recompensa em buscar a face dEle, existe uma recompensa em temê-lo, em praticar os mandamentos, não é, que Ele nos deu. Muito bem. Então, o caminho a nós proposto por Deus não foi o caminho que o mundo possa argumentar e compreender, e por isso o mundo fica tão perturbado, eles não conseguem entender porque nós não corremos com eles desenfreadamente nas suas loucuras. Então eles ficam chocados com a nossa postura de subserviência, de humildade, de servidão. De fato, a palavra do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Então eles ficam perturbados e xingam, dão nome. Olha, eu não sei como você consegue crer nesse Deus. Ora, isso não é um Deus. Eles dão nome e xingam. Na verdade, irmãos, eu tenho dó deles porque eles gostariam de crer, por isso eles estão tão bravos, porque eles não têm a que se apegar. E a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele não ter refúgio, não é? Porque os animais procuram refúgio, ninhos, tocas, enfim. E nós humanos não somos diferentes e nós precisamos de refúgio. E a Bíblia me propôs fazer do Altíssimo, de Hashem, o meu refúgio, não é? Enquanto que as pessoas querem colocar o seu refúgio na intelectualidade. Muito bem, irmão. Então, na caminhada da história da humanidade, eu sei que pouquíssimas pessoas, pouquíssimas mesmo no meio evangélico, no meio religioso, eles entendem o projeto de Deus, o porquê Deus fez e faz aquilo que faz, não é? Então eles ficam perturbados. Por que Deus permitiu 6 milhões de judeus morrerem? Por que Deus permite terremotos? Por que Deus permite fome, guerras, enfim? Então, eu queria fazer uma subdivisão para simplificar. Vamos colocar 4 tipos claros de
de seres humanos. Dois tipos chamamos do lado esquerdo e dois tipos do lado direito. Lembre-se que sem fé é impossível agradá-lo. Então vamos colocar do lado direito e não usando a parábola, não é, de Jesus, das ovelhas e dos bodes, mas só a caráter de poder expor o pensamento. Então do lado direito fica os que creem em Deus, tá certo? E os que não creem do lado esquerdo. Muito bem, os que creem em Deus eu quero dividir em dois grupos distintos. E eu não estou subdividindo por nomes, denominações, segmentos. Não. Simplesmente vamos dividir em dois grupos. Quais são os dois grupos? O primeiro grupo é o que serve a Deus voluntariamente pela fé. O segundo grupo é o que serve a Deus por medo. Tudo que ele faz está imbuído, é motivado pelo medo. Me permita, acabei de ler Hebreus, segundo Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: porque Deus, isto é a carta que o apóstolo Saul, escreveu ao jovem Timóteo. Então, eu não vou ler todo o contexto, nem pretendo explicar esse aspecto, mas usar essa única declaração. Porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Também não quero entrar no fato de que se ele nos tivesse dado somente o espírito de fortaleza, sem amor, sem moderação, nós seríamos intragáveis. Bem, mesmo assim, muitos de nós o somos. Seríamos soberbos, arrogantes, com uma alta imagem luciferiana. Nós teríamos uma ideia sobre as nossas próprias histórias e vidas absolutamente equivocada. Então, nesse grupo da esquerda, eu também quero dividir esses que não creem em Deus. Tem os que não creem, dizem não crer em Deus e não creem porque não creem, pronto. Mas para eles não interessa. Eles não estão preocupados em difamar, xingar, combater, afrontar. Não. E um outro grupo é aquele que, além de não crer em Deus, ele afronta, ele briga, ele discute, ele xinga, ele entra nas redes sociais para agredir, não é? Então, temos aqui dois grupos de um lado e do outro lado temos dois grupos, os que servem a Deus pela fé e os que vivem a religião com medo. Qual é a origem deste medo, não é? Irmãos, ouçam, eu amo a Israel e eu oro para que Israel atinja a plenitude da sua vocação, do seu chamamento, do propósito com que Hashem, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estabeleceu aquele povo. Lembrem-se que Israel não é um povo escolhido, como muitos dizem, não. Ele é um povo gerado, ele foi gerado por Deus. Deus criou aquele povo, Deus estabeleceu aquele povo. Mas ouçam, nós por talvez não termos, em alguns aspectos, luz suficiente, a gente acaba se perdendo nas afirmações e nas exigências. Então, por não termos luz e termos medo de Deus, a gente imagina que Ele deve pelo menos nos aceitar, ou nós poderemos agradá-lo se fizermos muitas coisas, muitas obras e assim por diante. Mas Hebreus 11:6 diz que é impossível acontecer isso é impossível agradar a Deus pelas obras. Bem, alguém poderia dizer assim, mas o Tiago, irmão carnal do Salvador, que se tornou apóstolo e era um dos líderes em Jerusalém, ele disse que fé sem obras é morta. Claro, porque a fé necessariamente vai gerar obras. O que ele está dizendo é que
Você pode ter o discurso de ter fé e não ter obras. Então, cadê a tua fé? Fé deve gerar alguma coisa. Fé gera cura, fé gera salvação, fé gera libertação, fé gera progresso, fé gera restauração, fé gera consolo. Fé produz, a fé produz. Então, se uma pessoa não produz, é prova que ela só diz que tem fé, mas de fato não o tem. Muito bem, então vamos nos ater aqui. Eu não sei se vai dar tempo de nós falarmos nesses 4 tipos, mas ouça, irmãos, nós estamos no último momento da igreja sobre a terra. Isso ninguém discorda, não discordam nenhum dos segmentos religiosos, inclusive o que eu vivo, porque quer queira, quer não, é um segmento religioso. Nós temos uma concepção, nós temos uma doutrina, nós temos um lugar em que a gente se reúne, enfim. Então eu não quero me abster ou não quero me projetar como uma pessoa que está acima dessa realidade. Não, eu sou um irmão entre milhões, entre milhares e milhares. Mas o que eu percebo é que, ao mesmo tempo em que os pastores, de um modo geral, com poucas exceções, eles sabem da graça, eles entendem a graça de Deus, mas não conseguem vivê-la, não conseguem depender dela, eles têm medo. Então, um me falou assim: olha, é melhor você não andar por aí, porque é melhor que o povo tenha medo, porque é mais garantia. Eu falei, mais garantia do quê? Não é? Não, se você, perdão, irmãos, der liberdade, o povo se afasta, estrambelha. Eu penso ser melhor que o povo se afaste e estrambelhe, porque fica evidente o que eles querem de fato ou não. Porque quem ama Jesus não se afasta, nem se estrambelha. Ele não vive a vida cristã porque o pastor da igreja quer que ele seja santo. Ele vive porque ele ama Jesus. Então me permita definir esses 2 grupos. O primeiro grupo vive pela fé, ele é livre, ele vive feliz, ele não está perturbado com muitas coisas, ele não fica, embora veja o caso, muitos problemas, e a gente fica triste de ver isso, mas nós mesmos não somos atingidos. Isso nos anima porque sabemos que isso é bíblico. Mas, por outro lado, aqueles que vivem com medo estão na observância e na prática absoluta de regras, de condutas, de práticas de observâncias religiosas. E de onde tiramos isso? Bem, não há tempo suficiente, mas nós viemos de Roma. Roma não tem um culto, nunca teve. Roma copiou o culto judaico, não tinha um culto cristão. Se você ler o livro de Atos, verá que o culto cristão não tem nada a ver com a missa católica. E aqui não há nenhuma afronta aos católicos. O que eu estou dizendo é que eles copiaram toda a estrutura do judaísmo com as vestes, os incensários, as velas, o pão da proposição, a água, tudo, o lugar santo, o lugar santíssimo, o átrio exterior, as roupas sacerdotais, não é? Tudo como o antigo ritual até hoje, né? Não exatamente porque Israel não tem um templo. Nesse templo, se tivesse, não haveria a arca, pelo menos não está à disposição, não está à mostra. E por isso não tem como o judeu pegar o sangue do Cordeiro Pascal e deitar sobre o propiciatório para que a nação fosse abençoada e tivesse um ano de redenção e bênção. Alguns rabinos dizem, não, isso não é mais importante. Pergunte a eles baseado no quê? Quem os autorizou a dizer que não é mais importante? Se a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, quem pode ser o homem para dizer, não, agora não é mais assim, isso foi para aquele tempo? Em outras palavras, quando nós não sabemos explicar, não queremos reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, a gente muda a palavra de Deus, muda as regras, não é? Muito bem, então de onde vieram tudo isso? Desde de Israel.
Então, um irmão me comentou o seguinte: pastor, nós fomos enxertados a Israel, dizendo ele que eu teria que observar as leis. E eu falei assim: querido irmão, você está olhando para o lugar errado. A Bíblia diz que eu fui enxertado a Israel, eu não fui enxertado ao judaísmo. Eu não fui enxertado à lei, não é? Ou ao ritual judaico. Eu fui enxertado a Israel. Israel é antes da lei. Israel foi declarado Israel em Jacó. Não havia a Torá ainda. Viria centenas e centenas de anos depois, viria então Moisés com o seu chamamento pelo Altíssimo e deu ao povo de Israel a Torá, não é? E depois, ao decorrer da história e dos anos, foi ele dando a Taná, não é? Os livros históricos, poéticos, os profetas e assim sucessivamente. Então, nós fomos enxertados a Israel e não ao judaísmo. E aqui não há nenhuma ofensa aos judeus, ao contrário. Eu tenho certeza que um judeu fala assim, é isso mesmo, porque é uma falta de respeito ao judaísmo. Eu me declarar judeu, eu ficar usando kippá, é uma falta de respeito a eles, é uma profanação das coisas do judaísmo, não é? Agora, nenhum judeu pode me impedir de crer no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nenhum judeu, nenhum rabino é dono desse poderoso Criador dos céus e da terra. E eu, no meu coração, desejo conhecê-lo cada dia, desejo servi-lo, desejo conhecê-lo. E ninguém pode me impedir de conhecer o Todo-Poderoso. Não há na Bíblia judaica nenhuma restrição, ao contrário. O que diz é que se eu o buscar de todo o meu coração, eu o acharei. Então nós temos fatos da história de Israel de pessoas não judaicas que encontraram a Deus e foram abençoadas porque eram homens tementes a Deus, até nações que abençoaram a Israel, não é? Para que Deus fosse mostrado como justo, as nações também foram poupadas e abençoadas, e ainda assim é hoje. Então, mas muitas pessoas, por não entenderem a graça de Deus, elas vivem num temor absoluto. Eles têm medo, querido irmão, ele tem medo do diabo, ele tem medo de pecar, ele tem medo de perder a salvação, ele tem medo de tudo. Ele vive um estado de medo. Um irmão me comentou que ele nunca teve esse sentimento, só foi conhecê-lo depois que foi para a igreja. Ele não tinha esse sentimento de tormento, de medo e de condenação. Mas que agora, depois que todo mundo diz que é uma maravilha ser crente e ser livre, ele vive um estado de tormento. A minha pergunta é, eu não sei quanto a você, normalmente os que vivem esse estado, eles querem, para não perderem os seus sacrifícios e não perderem as suas ofertas, eles lutam para que isso seja verdade, embora não é de fato. Agora, então, eu não sei se você é deste grupo ou não, das pessoas que vivem fazendo coisas. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que jejuam muito. E você me perguntaria assim, mas você é contra o jejum? Não, irmão, não sou contra o jejum. Eu sou contra esse jejum legalista. Esse jejum que quer comprar Deus, esse jejum que quer pagar por direito, não é? Como se fosse banco de horas uma firma, não é? Esse jejum que quer fazer com que a pessoa sinta-se santo e não creia que é santo. Então veja que eu estou falando de duas coisas diferentes. Normalmente essas observâncias geram sentimentos e a fé gera segurança, gera certeza, não é? Quando você pratica coisas, você espera que aquelas coisas te deem o direito. Quando você não as pratica, mas crê naquele que justifica o pecador, você alcança isso e descobre que é maravilhoso, porque você sendo indigno e não fazendo exatamente aquilo que todo mundo espera que você faça, você é abençoado. Então alguém poderia perguntar, mas espera aí, você não vive a vida cristã? Meu irmão,
É impossível uma pessoa que teme a Jesus, que crê em Yahshua, é impossível uma pessoa que crê em Yahweh, é uma pessoa que crê no temor, que tem o temor de Deus, que tenha prazer na prática do mal. Embora o mal habite em nós, e ninguém pode dizer que não, Paulo mesmo diz, o mal que eu aborreço, este faço. Embora isso seja verdade, nós não somos guiados por essas coisas. Então, quando o pecado bate à nossa porta, a gente diz não, não porque o pastor vai saber, não porque o vizinho vai ver, mas porque eu amo a Jesus. Eu não preciso de fiscais. Eu não preciso de uma pessoa me olhando para ver se eu peco ou não. Eu não preciso de ninguém vir na minha casa para ver se eu tenho televisão ou se eu assisto o jogo do Corinthians, sei lá o quê. Eu não preciso disso, eu sou livre. Livre, eu sou livre da estrutura religiosa que diz ser os donos do poder e do direito ao reino, que quem não estiver ligado a eles não poderá salvar-se. E eu poderia citar aqui vários nomes, não é? Vários nomes das maiores igrejas que existem no mundo, elas afirmam isso. Se você não estiver lá, você está perdido. Esses são os que vivem a observância das obras da carne, não exatamente a fé. E as pessoas que vivem com medo. Então, eu queria que você pensasse um pouco na sua própria caminhada. Como é que você serve a Deus? Com medo ou com liberdade e alegria? Jesus quer que você o sirva com alegria, não é? No outro lado, existem os que não creem, não é? A Bíblia diz que quem não crê já está condenado, mas existem graus de condenação. Assim também como existem graus de salvação. Quem não entende isso é porque é carnal. A Bíblia me diz que sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então, há pessoas que será dado 10 cidades, há outras pessoas que será dado 5 cidades para que supervisione. E isso é mérito da obra da fé e não da obra dos rituais ou dos sacrifícios pessoais. Então, o que seria a obra da fé? A obra da fé é você descansar, crer absolutamente naquilo que Yahshua fez, que Jesus fez, descansar naquilo que a Bíblia diz, sem perturbação de quem quer que seja. Eu ouço alguns irmãos pregarem e eu fico com dó dos ouvintes, porque eles pregam como quem fosse muito superiores, não é? E dizem aos irmãos, nós precisamos, você precisa fazer isso, você tem que mudar a sua vida, você tem que fazer assim, olha eu aqui. Eu falo, cara, é uma loucura. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz para você chamar atenção sobre você mesmo, a Bíblia diz para você pregar a Cristo. Paulo falou, eu prego a Cristo. Então, o Horácio aqui não está em voga, não importa o que o Horácio seja. Então, se o Horácio está usando gravata ou não, se ele fez a barba ou não, se ele está com sono ou não, se ele está com o rosto ardendo de soldo ou não, isso não importa, isso não interessa. O que interessa é que se eu estou ou não levando você a confiar somente, levando-o somente a confiar em Jesus. Se eu assim o fizer, eu serei aprovado, não é? Como um pregador. Se eu não o fizer, eu também darei conta. Eu vou explicar porque eu fiz essas coisas. No lado de lá, os que não creem em Jesus, também tem 2 grupos. Todos estão condenados, mas alguém pensa o seguinte, olha, é tudo igual, o inferno é um só. Não é verdade. Não é verdade. Jesus falou o seguinte, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Betsaida e outra cidade, esqueci o nome da outra cidade agora, em Israel, Carmesim e Betsaida. Haverá menos rigor. Ora, peraí, menos rigor por uma cidade que foi promíscua? Ela foi promíscua, mas ela não teve quem a avisou. Não, como não teve o Ló? É verdade, mas pensem, Ló era só um homem. Ele não evidenciou nenhum milagre, ele não fez nenhuma coisa notória para chamar a atenção, ele não curou ninguém, ele não fez nada. Então era só uma proposta. Então podia ser visto como um cara que tinha um código moral diferente e aquilo era uma bobagem. É o que vivemos hoje, as pessoas acham
que não há nenhum problema, não há problema, a opção sexual é do indivíduo e tal. Há problema sim, há problema sim. Não, você é homofóbico. Não, eu sou crente, eu sou pregador do evangelho. E a Bíblia diz que isso aconteceria. E o que nós vemos hoje é uma indução absoluta para que os homens, a cada dia que passa, se tornem piores. E é claro que a violência vai aumentar. Nós estamos vendo a violência aumentar com relação às mulheres. Por quê? O homem tem um instinto, você quer domar um leão. O leão é um animal feroz. Mais cedo ou mais tarde ele vai manifestar a fera. Assim também é o homem. Não, a cultura acaba em 24 horas. Se acabar a comida da cidade e houver uma guerra civil, você verá os doutores, os intelectuais invadindo o mercado para roubarem comida ou fugindo. A moral, a ética, a educação não perdura 24 horas de crise. Não se engane. Se informe e você verá. Então a minha concepção, a sua concepção, pode ruir num momento. Então, quando uma pessoa que não diz não crer em Deus, ela já está condenada. Mas quando uma pessoa que diz que não crê em Deus e afronta Deus, ela será severamente juizada. E uma pessoa que nunca ouviu falar do amor de Cristo, digamos, um caso hipotético, enfim, os índios antes do descobrimento, eles morreram, foram para onde, não é? Para o céu não podem ter ido, porque só quem nasce de novo pode ir para o céu. E eles estão condenados? Não, eles serão julgados. Eles serão julgados e então, no julgamento, pode haver absolvição para eles. Por que não? Só que eles não viverão no céu. Eles não terão corpos glorificados. Isso é só a noiva. Eles comporão as nações. Não é? Tá bom. Então, meu irmão, para resumir aqui, esses dois textos, nós temos: ou você vive pela fé, ou você vive por medo. Eu vou dizer o que é o medo. O medo é o cara que acha que, se ele não der o dízimo, porque o pastor falou que se ele não der o dízimo, ele não tem bênção. Desculpe, esse pastor é mentiroso. Porque a bênção não é proveniente de dízimo. A Bíblia diz que as promessas feitas a Abraão, não foi a Israel, a Abraão são nossas pela fé, não é pelo dízimo. Então, se ele quiser ser reto ou não, é o problema dele. Mas ele vai dar conta também. Você não se engane com a fama, com o poder, com o sucesso de quem quer que seja. Naquele dia, todos nós seremos juizados, seremos questionados do que nós pregamos, como agimos com relação à igreja. Então, se você tem medo de confiar em Deus, eu já sei que você lê pouca Bíblia. Então, minha orientação é: leia, meu irmão, leia. Leia o Evangelho, leia a Sagrada Escritura, leia, se informe, estude, pergunte, questione, duvide. Duvide. Não há nenhum problema em duvidar, não, irmão. Tomé duvidou e Jesus não botou ele para fora. Ao contrário, falou: coloca o seu dedo aqui, Tomé. Pedro duvidou e não naufragou. Jesus tirou das águas que estavam afogando. Não é? Elias duvidou e nem por isso Deus mandou ele embora. Levou ele para parte viver com ele. E assim sucessivamente. Então, cuidado com esse espírito de medo, que isso não agrada a Deus. Seja livre, tenha alegria, o direito da salvação nos foi dada por Jesus Cristo. Viva feliz, viva abençoado. E nesses dias tão conturbados, não é? Que não é uma coisa só do Brasil, uma coisa mundial, não é? Nós estamos vendo aí, ouvi falar que já haverá agora, no começo do ano, uma nova carteira de habilitação, que será chipado e que não vai levar mais a antiga, e que teremos já, que Temer, não sei se é verdade, o presidente Temer assinou, que já vai implantar um sistema de unificação dos documentos, que é um chip e assim por diante. Venha logo, em nome de Jesus, porque quem ama este mundo, viva dele. Eu quero o reino de Deus. Você pode me chamar de covarde?
Diga o que você quiser. Eu amo Jesus, quero ficar com ele. Paulo falou assim, eu fico em dúvida, porque é bem melhor partir e estar com ele. Mas eu penso nos irmãos, mas como nós não estamos nos dias de Paulo, mas no final, e eu sei que todos nós iremos juntos, então é melhor nós irmos. Amém, irmãos? Deixa eu encerrar dizendo uma coisa a você. Naquela parábola do Salvador, quando ele fala dos trabalhadores da última hora, ele fala de quem trabalhou o dia inteiro e suportou o calor do dia e assim por diante. Ele fala que no final do dia, olha que interessante, ele passou pela praça e tinha lá ainda pessoas que estavam ociosas, não tinham trabalhar. E ele falou assim, por que vocês estão aí o dia todo? Aí o pessoal falou, ninguém nos assalariou, ficamos aqui, perdemos o dia. Não, vá lá para o campo e tem o restinho lá. Não, mas já todo mundo já fez a colheita. Não, mas pega o que você puder. É o restinho lá, só dar uma limpada lá. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmão. Nós estamos pegando o restinho. As grandes colheitas já foram feitas pelos nossos pais, a fé, e nós não estamos vendo mais grandes moveres. E não espere grandes moveres, eu espero grande despertamento no meio dos santos para a retomada, para o retorno à fé e à santidade. Mas eu não creio nessas profecias de avivamento, não creio em nada disso. Não creio nada. Já foi e se você prestar atenção, eu tenho a experiência de ver nos cultos normais 30, 40, 50 pessoas se decidirem numa reunião. E hoje, quando a gente vê 3, 4, já é uma bênção, não é? Então, o número está diminuindo. É porque as pessoas são duras de coração? Não, é porque já estamos pegando os rabiscos da plantação. Meu irmão, já é a última hora, já é meia-noite. Porque o brado já está sendo dado. Eis que o noivo é vindo, já é meia-noite. Ô querido irmão, pela fé, sirva Jesus com alegria. Seja livre, que Jesus te abençoe e te liberte pela palavra dele e para a glória dele. Em nome de Yeshua. Deus te abençoe, meu irmão.